Que legal poder estar aqui no programa Voz do Conselho. Graças a Deus, porque o Conselho de Pastores, ele existe para acolher os líderes, a liderança cristã do estado de Minas Gerais. E as nossas reuniões acontecem toda a última terça-feira de cada mês, na Rua Cassiano Campolina, 360, no bairro Dona Clara, no templo da Igreja Batista Getsemane. É um prazer ter você conosco, sempre ali direcionado e presidida a reunião pelo nosso querido pastor Jorge Linhares, que é o presidente do Conselho de Pastores. Então você que está nos assistindo nesse momento, que a bênção do Senhor chegue até você, onde você estiver, em nome de Jesus. Há um texto na palavra do Senhor, aqui no livro de Romanos, capítulo 8, e a partir do versículo 31, que diz assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho. E o versículo 33 diz assim, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Então, quando nos deparamos diante de situações, como o próprio apóstolo Paulo diz assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Às vezes você está olhando para as coisas que estão à sua frente e você está sendo afrontado. As circunstâncias têm levado você a ter medo, a desistir. E o apóstolo Paulo aqui, falando aos nossos queridos irmãos, aos romanos, ele diz, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que podemos dizer? Que podemos falar sobre essas coisas que estão acontecendo? São muitas adversidades, são muitos problemas que vêm à sua frente, à nossa frente, para fazer você recuar, desistir, desanimar. E o próprio texto aqui no versículo, capítulo 1, versículo 2, o 32 diz assim, aquele que não poupou seu próprio filho. Então, Deus, em seu infinito amor, ele permitiu que o seu filho passasse por provas, por tribulações. Então, as lutas, elas fazem parte da vida do ser humano. Você precisa entender que as adversidades, elas existem, mas você precisa se levantar, se erguer. A maneira como você enfrenta a luta, a maneira como você batalha, a maneira como você reage diante de uma situação, vai determinar o seu sucesso ou o seu fracasso. O apóstolo Paulo, ele começa com a pergunta, que diremos, pois, à vista dessas coisas, mas ele mesmo responde assim com outra pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se Deus está com você, quem pode ir até você? Quem pode impedir o agir de Deus na sua vida? Ninguém pode impedir. O próprio Senhor, ele deixa através do profeta Isaías uma palavra profética para nós nesse momento, nesse tempo, que ele diz o seguinte, eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. A destra é a mão direita. Então, Deus sustenta você com a mão direita dele, com o poder, com a sua glória, porque ele é um Deus onipotente, é o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Isso faz toda uma diferença na vida de um líder, na vida de alguém que confia e crê que Deus existe e Ele é soberano. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, meu irmão, se Deus é por você que está me assistindo nesse momento, se Deus é contigo, se Deus está com você, quem pode contra você? Quem pode tentar contra a sua vida, se Deus está com você? A palavra do Senhor nos diz no Salmo 34, versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, porque não há falta de nada ou de alguma coisa àqueles que o temem. Os filhos dos leões sofrem, necessitam e passam fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Por isso, a minha palavra para você nesse momento é que você se levante com uma unção sem limites, que você se levante com a força, uma força que vem do alto. Não é a sua força, não é a sua força humana, mas a força que vem de Deus, que está em você através do Espírito Santo. Então dê lugar a Deus.
Dê lugar ao Espírito de Deus na sua vida, para que Ele possa te usar e te levantar de uma forma extraordinária. Esse texto aqui, o apóstolo Paulo, ele está nos mostrando que Deus, quando Deus está no barco, quando Deus está conosco, nada pode nos atingir. E aí ele ainda faz outra pergunta, no versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele coloca algumas coisas aqui, tribulação, angústia. Olha quantos momentos às vezes de angústia, tribulação. Não é fácil. Só Deus sabe, só Deus e você sabe das tribulações e das lutas que você tem passado. Então aqui, será tribulação, angústia ou perseguição, meu querido irmão, ou fome, ou a nudez, ou perigo, ou espada. Então, isso pode separar você. Quando você está num momento difícil, numa luta travada, e um momento terrível de angústia, como o que talvez você esteja vivendo agora, é nesse momento que você corre para Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, essas coisas vai fazer você separar de Deus? Não pode. É por isso que nesse momento você tem que se levantar de uma forma extraordinária. Você precisa se erguer. Você precisa acreditar que Deus está no controle. Ele ouve o seu clamor, como ele diz através do profeta Jeremias. Eu sou o Senhor teu Deus. O profeta Isaías diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te toma pela tua mão direita e te digo, não temas. Mas quando você vai para Jeremias, ele diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Por isso que nós precisamos confiar em Deus. E aqui no versículo 37 ele diz assim, em todas essas coisas, porém, em todas essas coisas, angústia, nudez, espada, perseguição, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por intermédio daquele que nos amou. Porque estou bem certo aí, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisa do presente, nem coisa do porvir, nem qualquer poderes ou criatura na altura, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe você, que você se levante nesse momento com unção sem limites. Que a minha palavra profética nesse momento para você, que você venha se levantar como filho de Deus, se levantar para um tempo de vitórias que o Senhor tem reservado para o seu coração. Que Deus abençoe você poderosamente, em nome de Jesus. Olá, eu sou o pastor Tiago Monteiro e quero deixar aqui uma palavra para o seu coração. Quero ler o texto de 1 João, capítulo 3, verso 16, que diz assim: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Alguém pode me perguntar, pastor, como eu posso ter certeza do amor de Deus? Num mundo onde impera o mal, o sofrimento, como ter certeza que Deus me ama? Bom, eu sou um homem de poucas certezas. Convivo com gente cheia de certezas, mas particularmente sou um homem de poucas certezas. Tenho certeza da morte, é um fim pelo qual todos nós vamos experimentar. Mas uma das certezas que tenho é do amor de Deus. Certeza essa que não está ligada à minha razão ou aos processos de racionalização que posso fazer, mas eu tenho certeza porque experimentei o amor de Deus. Como não crer num Deus que se fez pecado por uma humanidade desfigurada por esse pecado? Talvez, se Deus não me amasse, hoje eu estaria crendo e vivendo num looping infinito de reencarnações e evolução. Se Deus não me amasse, talvez eu seria um adorador de alguma divindade étnica, tribal. Se Deus não me amasse, talvez eu estaria adorando a um Deus impessoal. E é muito diferente disso. Eu creio em Jesus Cristo, aquele que no texto que lemos deu a sua vida por nós. E por causa disso, nós experimentamos o amor e também devemos abnegar-nos, entregar a nossa vida pelo nosso próximo.
Então, para essa pessoa que me perguntasse sobre alguma prova do amor de Deus, o que teria a oferecer é o texto, é dizer para ela: você também tem a oportunidade e a capacidade de amar. Se Deus nos amou, é a partir daí que nós também temos a capacidade de exercer amor. Aquela pessoa que acumula uma vida só para si mesmo, ela também acumula frieza e solidão. Mas aquela pessoa que acumula vida comunitária, que acumula abnegação, doação, ela também acumula uma vida contagiante e cheia de alegria. Ela acumula amor. Se tem uma afirmação, então, que eu posso oferecer como certeza, é que Deus é amor. E que nós, a partir dessa convicção e fé, nós também temos a capacidade de amar. Que Deus te abençoe e receba agora uma oração do querido pastor Wesley Charles. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós queremos te louvar, te agradecemos por este momento precioso, meu Pai, onde muitas pessoas estão nos assistindo neste momento, neste programa Voz do Conselho. E nós queremos profetizar a bênção, queremos pedir que o Senhor, Deus, levanta este que está caído, fortalece esse que está fraco, traga um milagre, meu Deus, para esse que está enfermo. Deus, libera uma unção, Pai, sobre este homem, sobre essa mulher, sobre esse líder, sobre esse pastor, sobre essa pessoa, seja quem for, que esteja assistindo agora, ouvindo essa oração, esse sacerdote de uma instituição religiosa, seja qual for, meu Pai, a situação, esse empresário. Deus, muda esse quadro, traga um milagre, esse que está pensando em desistir, que o Senhor venha tocar agora, visitar com o poder que vem do alto. Nós profetizamos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus abençoe você.